Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Nós estamos aqui hoje no Centro Médico Dr. Tomás para falar com a doutora sobre a sua especialização, a sua área, né? Que é a endocrinologia. Isso. O que é isso realmente? Então, a endocrinologia, ela cuida do metabolismo. Então, tudo que está envolvendo os hormônios no nosso corpo é o endocrinologista, né, o especialista em endocrinologia, que cuida. Então, acaba envolvendo várias fases da nossa vida, né? Desde crianças, existe o endocrinologista pediátrico, até, né, na fase adulta. Então, como nossos hormônios regulam todo o nosso metabolismo, né? A gente cuida desde do senhorzinho, da senhorinha que está entrando na menopausa, até as mulheres que têm dificuldade para engravidar, que têm irregularidade menstrual, as pessoas obesas, as pessoas que têm problemas de tireoide, as pessoas que têm sobrepeso, obesidade, os diabéticos. Então é uma área assim, bem abrangente, que a gente consegue ajudar aí as pessoas em muitas e muitas áreas. A doutora falou em vários problemas que eu notei ali. Tudo isso muitas vezes está ligado realmente ao assunto que a senhora está tratando no dia de hoje? Ou seja, em relação aos hormônios, tudo está ligado aos hormônios? Isso tudo está ligado aos hormônios, sim. A gente não imagina, né? Mas o nosso corpo tem várias glândulas, tá? E essas glândulas que produzem os hormônios. Sim. Então, quando tem alguma descompensação, algum descontrole, né, acaba surgindo essas doenças. Então, da tireoide, por exemplo, né, todos têm tireoide. Isso também, às vezes, as pessoas chegam no consultório dizendo, doutor, eu tenho tireoide. Todos têm tireoide, tá? Mas a gente acaba, assim, sabendo da existência dela quando ela tem algum problema, né? Quando existe funcionamento a mais ou a menos, né? Então, a tireoide, quando funciona a mais, a gente chama de hipertireoidismo. Então o metabolismo fica todo acelerado, a pessoa emagrece, às vezes tem aquela alteração ocular que a gente vê, né, que o olho vem para fora, a pessoa tem diarreia, fica agitada, ansiosa. Então, assim, são coisas que a gente não imagina que pode ser culpa da tireoide, né? E quando ela funciona menos, o hipotireoidismo, a pessoa pode ter sintomas depressivos, pode ter mais facilidade de engordar, não consegue ir no banheiro, sabe? Fica muito sonolenta. Então são coisas assim muito inespecíficas, né? Às vezes a pessoa acha que está com uma depressão e na verdade está com um problema da tireoide, sabe? Então é bem importante assim relatar isso para o médico, ele saber que pode ser culpa da tireoide, por exemplo, e pesquisar essas alterações, sabe? E outras doenças que a gente vê muito, né? Muito prevalente, o diabetes, né? Super comum, a gente vê muitos e muitos pacientes hoje em dia com essa pandemia aí de obesidade, de excesso de peso, acaba vindo muito junto essas duas doenças, né? Então a gente acaba reforçando muito, assim, o estilo de vida, a necessidade de tomar as medicações corretamente, sabe? Porque são doenças crônicas e sempre tem que manter o acompanhamento, sabe? Com o médico, né? Então a gente acaba conversando com muitos outros especialistas, né? Porque esses pacientes, como são crônicos, têm muitas outras doenças associadas, mas é sempre bom ter o médico endocrinologista para chamar de seu, assim, para ter essa fidelização, sabe? Que a gente cuida de várias fases da vida e várias doenças que podem surgir. Tá? Muitas vezes as pessoas podem pensar que um profissional, um médico endocrinologista, cuida mais de pessoas de uma certa idade, porque acreditam que os problemas hormonais surgem com a idade. Pelo que eu estou entendendo, não é bem assim. Não. Porque a doutora falou que trata muitas vezes crianças, adolescentes, então
É em todas as idades, é isso? Assim, ó, na infância, por exemplo, né, nas pessoas que são endocrinologistas pediátricos, tá? Não é o meu caso, mas existe essa especialidade. Existem problemas de crescimento, né? Então pode ser desde deficiência de GH, que é o hormônio de crescimento, até tem crianças também que têm diabetes, né? Crianças hoje em dia com sobrepeso, com obesidade, tá? Então existe essa área dentro da endocrinologia. Na área dos adultos acaba sendo esses problemas também, né? Da tireoide, da diabetes, da obesidade, do osso, a gente também cuida de osteoporose, né? Então a gente acaba abrangendo muita coisa, sabe? É uma área bem abrangente. Nas mulheres um pouco mais jovens, a gente pode também auxiliar em relação à irregularidade menstrual. Muitas delas têm síndrome do ovário policístico, tá? É um problema bem comum até. E assim, a gente acaba às vezes tratando junto com o ginecologista, né? Mas eu adoro, eu amo, sou apaixonada que a gente pode ajudar a família inteira, assim. Então é bem legal isso. Doutora, as pessoas que estão nos acompanhando e que não têm nesse momento nenhum problema em relação ao hormônio, podemos dizer que com o passar do tempo, todo mundo vai ter problema com hormônios ou não? Não necessariamente. Com o passar dos anos? Não necessariamente, mas é muito comum, tá? Muito, muito comum, principalmente relacionados ao diabetes. Então, se já tem pessoas com diabetes na família, é muito provável, né, que possa ter, tá? E também o estilo de vida, né? Se a pessoa tem sobrepeso e obesidade, vai vir outras coisas juntos, sabe? Então o diabetes é muito relacionado à genética, mas também à mudança do estilo de vida quando não acontece para melhor, né? Pode vir sim, tá? Então o diabetes é uma coisa que grande parte da população tem, e quando tem sobrepeso e obesidade é quase certo que vai vir um momento, tá? A tireoide também é uma doença que está muito relacionada, assim, minha prima teve problema, minha mãe, minha tia, então é muito comum ter outros casos na família. Pode ser genético ou não? É autoimune que a gente fala, é quando, no caso do hipotireoidismo, né, quando a tireoide funciona pouco, é um anticorpo que acaba produzindo um meio assim de ver a tireoide como algo ruim, sabe? Então quando a gente tem uma infecção, o anticorpo vai combater as coisas ruins, a bactéria, o vírus. Mas por um defeito assim do nosso corpo, ela começa a ver os anticorpos, a tireoide como algo ruim, e aí com isso ela não funciona direito. E isso pode ter várias pessoas da família com esse mesmo problema, sabe? Na gravidez também pode surgir, tá? Esse problema, tanto diabetes quanto problemas de tireoide. Então é muito importante fazer esses exames durante a gestação também, sabe? A gente tem que deixar as metas mais estritas ainda, né? Então a gente sempre dá um jeito de ajudar as pessoas aí, tá? Estou conversando com a doutora Johanna no nosso programa de hoje, falando sobre vários assuntos ligados ao hormônio. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Peça Delivery Online com Pedidos 10. Baixe o app. Estamos de volta com o nosso programa no dia de hoje, conversando com a doutora Johanna, aqui direto do Centro Médico Dr. Tomás, né, destacando a área da doutora e hoje falando um pouco sobre essa questão dos hormônios. Doutora, vamos continuar falando sobre esse assunto no dia de hoje. Existe algum exame específico para a pessoa saber se ela tem algum problema com os hormônios ou não? Ou é só através de sintomas que ela pode estar sentindo algo que pode estar ligado a isso? Assim, a gente tem que avaliar a pessoa como um todo, né? Então, se a pessoa já tem outros problemas de saúde, que a gente chama de outras comorbidades, a gente já pode solicitar esses exames antes, tá? Mas existe uma certa idade nos homens, né? Então, os homens a partir de 45, 50 anos, as mulheres também, a gente sempre solicita exames de tireoide, né? Exames de diabetes, tá? E além disso, a gente também cuida dos problemas do colesterol, tá? A endocrinologia também cuida dessa parte. Então, a gente vê quando a pessoa já tem algum histórico familiar importante, de AVC, de infarto, né?
A gente também pede já esse colesterol um pouco antes da idade recomendada para começar um tratamento mais intensivo nesses casos, tá? Então é sempre muito importante a história pessoal e a história familiar, né? Na hora de pedir os exames, mas existe exame sim, tá? Esses exames devem ser feitos anualmente, doutora? Sim, é bom fazer anualmente, tá? E depois, se estiver alterado, a gente repete, né? Para realmente confirmar, porque esses exames são muito sensíveis, assim, até às vezes erro de laboratório, sabe? Então, tanto da tireoide quanto do diabetes, a gente sempre confirma com uma outra amostra, né? Para ver se realmente existe ou não essa alteração. A gente tem que saber se a pessoa está usando outras medicações ou não, que podem dar um resultado falso positivo ou falso negativo, né? Então, geralmente são consultas mais demoradas, assim, a gente precisa ter muitas informações da pessoa, né, para conseguir ter o melhor tratamento, a melhor conduta. Doutora, dependendo do caso, do problema que a pessoa venha ter em relação ao hormônio, o tratamento ele é feito somente com medicamento ou muitas vezes com a mudança do estilo de vida ele pode melhorar? No caso da tireoide é sempre medicação, tá? Porque aí não tem outra solução. No caso, por exemplo, do sobrepeso, da obesidade e do pré-diabetes, muitas vezes com a mudança de estilo de vida a gente consegue uma boa resposta, tá? Mas a gente sabe que é muito difícil também, a pessoa tem que mudar muito às vezes, né? Então a gente conversa, vê cada caso, individualiza, né? E em grande maioria das vezes a gente começa alguma medicação já para ajudar, tá? Mas é possível. É possível e mesmo começando medicação, a gente sempre intensifica, sim, eu sempre falo que a medicação, principalmente para sobrepeso, obesidade, é a cereja do bolo. Então, assim, a dieta sempre tem que manter e a atividade física também, porque senão não tem remédio que faça milagre, né? Entendi. Tá. Agora, doutora, para a gente terminar esse assunto, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, como é que ela pode identificar que ela está tendo algum problema com os seus hormônios? Certo. Existe algum sintoma? O que pode ser identificado? Ela pode ver que tem alguma coisa errada com ela? Assim, no diabetes, né, a gente pode perceber quando tem um diabetes compensado, principalmente quando a pessoa tem muita perda de peso inexplicada, ela mantém a dieta de sempre, de repente começa a perder peso, a pessoa fica consumida, tá? Começa a urinar muito, ter muita sede, ter muita fome, tá? Então, são coisas muito estranhas, assim, realmente a pessoa percebe assim, que está acordando várias vezes à noite para urinar, está comendo muito e mesmo assim está emagrecendo, tá? E aí se tem história na família de diabetes, é mesmo que tem que acender o alerta, assim, tá? Que é muito provável que seja diabetes. Então, a gente pode dar o diagnóstico quando faz aquele teste com furo no dedo, tá? Quando vem com valor acima de 200, então, ao acaso, né, esse valor já poderia dar o diagnóstico de diabetes ou fazendo exame de sangue para confirmar, tá? Aí exame coletado no laboratório, tudo, né? Isso em relação ao diabetes? Ao diabetes, tá? A tireoide, a gente tem aqueles dois problemas de tireoide, quando ela funciona mais ou quando ela funciona menos. Quando ela funciona mais, toda a velocidade do corpo fica aumentada. Então a pessoa vai se sentir ansiosa, irritada, ela não consegue dormir direito à noite, ela pode ter diarreia, perda de peso, tá? Também sintomas inexplicados. Até no consultório, assim, eu sempre falo que eu sempre sei quando a pessoa está chegando com hipertireoidismo, porque ela é uma pessoa que não consegue nem ficar sentada na cadeira, muitas vezes, assim, de tão ansiosa. É uma coisa que está incomodando, ela não sabe o que é, tá? Então, realmente, a gente vê que a pessoa fica muito acelerada. Agora, quando a tireoide funciona pouco, né, quando tem um hipotireoidismo, a pessoa chega sonolenta, dorme 8 horas da noite, que é o recomendado, assim, né? E mesmo assim tem muito sono durante o dia, em qualquer lugar que encosta dorme. Tem constipação, né, dificuldade para ir no banheiro, queda de cabelo, unha fraca, pele fica ressecada, quebradiça, aumenta o peso, tá? Então fica todo o metabolismo funcionando menos. Então são sintomas assim que às vezes parecem inespecífico, mas pode ser tireoide, tá? E um simples exame, muitas vezes, de sangue consegue identificar? Muito simples, tá? Um simples exame de sangue a gente já consegue identificar, tá? E aí, dependendo do caso, o tratamento é com medicamento e também, claro, como a doutora colocou, com a mudança do estilo de vida. Isso, sempre frisando nesse ponto aí que é muito importante, tá? Doutora, para terminarmos este assunto, algo mais a colocar sobre esse tema? Olha, que eu acabo vendo muito também é a obesidade, né? Agora na pandemia acabou piorando muito, né? As pessoas ficaram em casa mais ansiosas.
acabam beliscando muito, né? Então, assim, a obesidade é uma doença crônica, tá? Não é brincadeira, a pessoa não tem um excesso de peso porque ela quer ou por falta de vontade. Então, assim, na grande maioria dos casos, precisa de ajuda médica, tá? Precisa ter um acompanhamento, muitas vezes tem que tomar medicação, não precisa ter preconceito, se precisar fazer um tratamento, sabe? O que importa é a pessoa conseguir perder o peso, não precisa muitas vezes perder muito, às vezes só de perder de 5 a 10% do peso já muda muito a vida da pessoa, já reduz muito o risco de ter AVC, infarto, tá? Então, assim, consultem um médico, né, que possa explicar tudo direitinho para vocês, para deixar o melhor tratamento, mas não fiquem com vergonha, é muito importante manter esse acompanhamento, esse segmento, tá, que vale a pena. Você acompanhou a nossa entrevista de hoje aqui pelo Nova Trento News. Antes de eu terminar, lembro para você, Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com o melhor combustível, abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, podemos voltar a qualquer momento nesse dia e logo mais à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Fique com a gente, vem novidades por aí. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.